Boa tarde a todos, meu nome é Marcos. Estamos inaugurando esse canal. Esse canal não está vinculado a partido, não tem incentivo de ninguém. Como eu represento a causa monarquista brasileira, vinculado à monarquia da Casa Imperial do Brasil, quero deixar aos senhores bem claro que o nosso propósito é educativo. Educativo trazendo verdades absolutas que a nossa história escondeu, omitiu ou deturpou. Nossa história que basicamente que nós conhecemos está fundamentada na forma de governo republicano a partir de 1889, no 15 de novembro. Mas houve um Brasil antes desse período, um Brasil glorioso, um Brasil honroso, um Brasil brioso, um Brasil que enobrecia o título de ser brasileiro, que é o título da nacionalidade. E com o passar do tempo, com a evolução histórica e política do país, essas informações foram esquecidas. Quando são abordadas de forma desleal, desonesta, injusta e mentirosa. Então esse canal tem a finalidade de trazer essencialmente essas duas formas de governo, compará-las entre si, a sua evolução histórica. Aí o senhor, a senhora, você fala: ô Marcos, e aí, me explica o que está acontecendo. O que está acontecendo é que a sociedade monarquista brasileira, todas elas desejam um país maior, melhor, decente, honesto, que trate os seus filhos como filhos, que trate esses filhos em condição de igualdade, que tenham instituições fortes, sólidas, honestas. Mas e daí? E daí é que o desejo dos monarquistas, ou pessoas que defendem a causa, que tenham simpatia, e eu tenho certeza que o senhor, você, vai ter essa simpatia, porque a monarquia não é uma piada, não é uma fábrica de invenções ou criatividade ou fantasias. Monarquia é uma forma de governo que trata o Estado com a máxima seriedade. Algo que a gente, digamos, desconhecemos. Nesse sentido, os monarquistas, todos eles se manifestam, e eu estou aqui para me manifestar, ensinar ao senhor e mostrar ao senhor, trazer evidências a você que o Brasil tem jeito. O Brasil nem sempre foi isso que você está vendo. Existe uma grande nação por trás disso. E mostrar ao senhor que o senhor, a senhora, você é um monarquista. Só que não esclareceram isso para você. Você é monarquista. Nós somos monarquistas, nós somos uma sociedade conservadora. Nós temos simpatia à ordem e à decência. O que a nossa república, ao longo de 126 anos de história, desfacelou, destruiu. O movimento não tem patrocínio, não tem suporte financeiro de ninguém. Porém, é um movimento decente, honesto, correto, explorando os seus sentimentos mais nobres, que é o do nacionalismo puro e da retidão, da honestidade, dos bons princípios e bons costumes. Esses vídeos servirão para que o senhor tome uma decisão no futuro, porque pretendemos trazer essa causa à discussão nacional através de um abaixo-assinado para termos a oportunidade de discutirmos a monarquia, bem diferente do que houve em 93, em que a causa monarca teve a voz cassada, só falava-se os presidencialistas, os republicanos clássicos, e dessa vez a causa monarca tem uma segunda via. Mesmo que a grande mídia, mesmo que a república, mesmo que os governistas se opõem, até porque é para se opor mesmo, a monarquia está tendo esse instrumento, internet. A monarquia, nessa oportunidade, nós iremos à rua, nós estamos conclamando uma sociedade do bem e honesta para conhecer o que é monarquia, para que no futuro, no dia de um plebiscito, o senhor tenha o seu voto livre, livre das amarras, dos cabrestos impostos pelo medo e o terror republicano. A finalidade é essa: formá-lo
prepará-lo para que amanhã ou depois, quando o plebiscito for convocado, o senhor tiver que ir à urna, você for à urna, colocar o seu voto, no mínimo o senhor tenha informações o bastante para ter o seu voto livre e consciente. Explorando as vias de comunicação possível, que são os eventos domésticos em lares, os eventos da Casa Imperial nas universidades, os eventos dos voluntários na rua, nas escolas, nos clubes, nos condomínios. E o senhor, ao longo da história, vai descobrir uma coisa: o senhor não sabe nada da nossa história, porque a República castrou a nossa história para publicar os feitos republicanos. E vou garantir ao senhor de antemão, não tem nenhum, mas isso vai vir ao longo do tempo. Então, em nome da causa monárquica, em nome de uma nação digna, decente e próspera, em nome dos homens de bem, em nome dos princípios e os lastros sociais da sociedade, que são honestidade, dignidade, retidão, respeito ao próximo, amor à pátria. Amor à pátria está meio complicado, mas ela é digna de amor, sim. Em nome da família imperial brasileira, representada pelo Dom Luiz, representada por Dom Bertrand, que são herdeiros vivos, netos da princesa Isabel, que representam a nossa história, representam a dignidade do povo brasileiro, representam a parte nobre, que nós temos a nossa parte nobre, a parte nobre da sociedade. Em nome dessas pessoas, em nome dos companheiros monarquistas, em nome do senhor cidadão brasileiro, em nome de você, jovem acadêmico, em nome de instituições de classes decentes e ordeiras, em nome das crianças e em nome de Deus acima de tudo, iniciaremos esse trabalho com maior sensibilidade possível e honestidade, para lhe trazer informações fidedignas, corretas, lastreada na verdade, lastreada nas melhores das boas intenções. Convoco ao senhor, a você, a sociedade brasileira, aos homens de bem, as pessoas que anseiam por uma nação robusta, forte, respeitável e respeitada, que acompanhe os nossos vídeos, que ponha os seus comentários, que discuta, para que nós possamos fazer o país monarca, possamos trazer dignidade, honestidade, o orgulho e o brio que o brasileiro merece, o brasileiro no sentido genérico. Desejamos estatuir a monarquia no país, na figura do rei Dom Luiz. E esclarecemos porque, com o andar da carruagem, nós vamos esclarecer o porquê, os seus aspectos positivos, e já adianto de antemão aos senhores: a República, na figura dos seus digníssimos representantes, presidente da República, Senado, deputados, prefeitos, vereadores, muitos vão apelar e vão desmerecer o nosso trabalho, como é a prática ao longo desses 126 últimos anos. Não nos intimidará. Não nos intimidará. Não intimidará a honestidade do brasileiro, a proposta decente e ordeira que a monarquia traz para o país. Já adianto aos senhores, o governo vai se mobilizar para que o sistema seja presidencialista parlamentarista. No momento oportuno nós vamos esclarecer que isso é uma grande piada. Não só brasileira, é uma piada universal. E vamos esclarecer o porquê. Agradeço pela oportunidade, espero vê-los em breve, já tratando objetivamente do assunto da matéria. Se o senhor concorda, se o senhor tem afinidade, dê um okzinho. Se o senhor tem simpatia, vai no site da Casa Imperial do Brasil. Se você tem simpatias a outros movimentos, há uma infinidade de material interessante na internet. Se o senhor tem simpatia, publique isso aos seus colegas, multiplique a ideia.
porque a causa honesta, digna, ela precisa da multiplicação dos homens. Não precisa de canal de televisão, embora precisa, mas como a gente não tem dinheiro para pagar, depende de você, como depende de mim. Agradeço pela oportunidade, fico feliz em estar aqui com vocês. Espero vê-los em breve, acredito que até o final da semana devo publicar mais um vídeo. Ao longo da semana nós vamos estar trabalhando com as informações cotidianas informações cotidianas e objeto de estudo na relação da comparação entre as duas formas de governo e os sistemas de governo. Que forma de governo é como o governo está estabelecido, e sistema de governo é como ele se operacionaliza, ele se dinamiza, que em tese são a classe política no geral, sendo que na República se tem o Congresso Nacional, bicameral, Senado e Câmara dos Deputados. E na monarquia, que é o próprio da monarquia, nós temos o parlamento, também bicameral, com os deputados e senadores. Com um detalhe: se esse parlamento não funciona ou pratica atos inidôneos ou contra o interesse da nação, o imperador e ou o primeiro-ministro têm competência para destituir esse parlamento. Ou seja, pega essa classe política que o senhor conhece, e confesso, nós não temos grandes admirações por eles, manda para casa, demite, convoca-se uma nova eleição e faz novos brasileiros candidatos a postularem o cargo no nosso parlamento e fazer o país andar em um país com ordem, decência e diretriz. Se o que nós vemos até hoje é república, monarquia já. Um grande prazer, um abraço, até a próxima.